Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo, vamos dar prosseguimento à série Os Caminhos do Mar, continuando a abordar os navios do antigo Lloyd brasileiro, do saudoso Lloyd brasileiro. Dessa vez, vamos focalizar a classe de navios que ficou conhecida como Hog Islanders. Este que aí está ao fundo é um deles, é o Boark, quando ainda era o Scanpen da Moore McCormack. Mas antes de iniciarmos esse assunto, eu renovo o meu convite para que vocês se inscrevam no canal, clicando naquele botãozinho que está naquele cantinho ali, vai ficar naquele cantinho ali. Depois cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam também daquele like, ok? Vamos então ver o vídeo. Vamos ver inicialmente por que esses navios ficaram conhecidos pela denominação de Hog Islanders. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, a United States Shipping Board, cuja sigla é USSB, que era uma agência governamental americana, através de sua controlada Emergency Fleet Corporation, iniciou um grande programa visando incrementar o poderio naval americano, além de fortalecer e incorporar mais tonelagem à sua frota mercante. Para isso, encomendou um grande lote de navios produzidos em série de projeto padrão para essa finalidade. Esses navios foram construídos pelo American International Shipbuilding Corporation, que se localizava em Hog Island, na Filadélfia. Daí a denominação Hog Islanders. Hog Island, na verdade, não é uma ilha, mas uma extensa região ao longo do rio Delaware, onde se localizava o estaleiro. Foi o primeiro estaleiro concebido para a produção em massa de navios com um projeto padrão. Seu gigantismo se traduzia em 50 carreiras de lançamento e 7 diques secos. Os Hog Islanders foram construídos segundo dois projetos básicos. O tipo A, baseado no projeto EFSC 1022 para navios de carga geral, como o USS Capella, que aí aparece, e o tipo B, baseado no projeto EFC 1024 para transporte de tropas, como USS Argonne. Foram ao todo 122 navios construídos dentro desse programa de 1918 a 1921. Todos esses navios foram recebidos pela United States Shipping Board, que daqui para frente vamos chamar apenas de Shipping Board ou USSB. E sua operação inicial obedeceu a um esquema um tanto complexo. Essa agência americana instituiu para essa finalidade uma empresa denominada American Scantic Lines, que era gerenciada pela Moore McCormack Lines, que por sua vez também operava os navios. Em última análise, a USSB, a Scantic e a Moore McCormack se confundem e podem ser considerados uma única instituição nesse caso. 13 desses navios operaram na frota do Lloyd brasileiro e foram incorporados em 1940. Eram cargueiros de porte médio, com cerca de 7.800 toneladas de porte bruto e propulsão por turbina a vapor, com uma potência efetiva de 3.140 bhp. Foram eles: Barroso, Boark, Cantuária, Cairu, Comandante Pessoa, Comandante Lira, Gonçalves Dias, Imediato João Silva, Mauá, Midose, Rio Branco, Tamandaré e Tiradentes. A seguir, mais alguns detalhes desses Hog Islanders que vieram para o Lloyd. O Barroso foi recebido em 1919 pela USSB e batizado como Minnequa. Passou a ser operado pela Scantic Lines
e foi sucessivamente renomeado como Shinecock em 1919, novamente Minnequaw em 1927 e Mormac Star em 1938. Em 1940 foi vendido para o Lloyd, sendo renomeado como Barroso. Em 11 de dezembro de 61 foi demolido no Rio de Janeiro pela firma mecânica Irmãos Almeida Limitada. O Buarque foi recebido pelo USSB em 1919, batizado como Bird City. Passou a ser operado pela Scantic Lines e foi sucessivamente renomeado como Chippewa em 1919, novamente Bird City em 1927 e Scanpen em 1932. Neste mesmo ano, 1932, sofreu uma modificação em Camden, New Jersey, quando foi convertida em Combi Ship, que é um navio misto de carga e passageiros. Em 1940 foi adquirido pelo Lloyd e renomeado Buarque. Foi o primeiro navio mercante brasileiro a ser atacado e afundado por submarinos do eixo na Segunda Guerra Mundial. Na madrugada do dia 16 de fevereiro de 1942, foi torpedeado pelo submarino alemão U-432 na costa leste americana. Há um vídeo aqui no canal contando a história desse ataque em detalhes. O Cantuária foi outro dos recebidos em 1919 pelo USSB, batizado como Saguache. Passou a ser operado pela Scantic Lines, sendo renomeado como Scan States em 1932. Em 1932, também ele sofreu aquela modificação em Camden, convertida em Combi Ship. Em 1940, foi comprado pelo Lloyd, sendo renomeado como Cantuária. Em novembro de 1961, foi demolido no Brasil. O Cairu foi recebido em 1919 pelo USSB com o nome de Chickasaw. Foi operado pela Scantic Lines quando teve 3 trocas de nomes. Claret em 1919, novamente Chickasaw em 1929 e Scanmail em 1932. Em 1932 sofreu aquela modificação em Camden quando foi convertida em Combi Ship. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd e renomeado Cairu. O Cairu foi mais um navio mercante brasileiro torpedeado na Segunda Guerra Mundial. No dia 8 de março de 1942, quando navegava na costa leste americana, foi torpedeado e afundado pelo submarino alemão U-94. Há um vídeo aqui no canal contando esse ataque em detalhes. O comandante Pessoa foi entregue ao USSB em 1919, com o nome de Cliffwood. Foi operado pela Scantic Line, que mudou seu nome para Mormac Sea em 1938. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd e renomeado Comandante Pessoa. Em 4 de maio de 1954, quando navegava de Areia Branca para Santos, chocou-se com as pedras ao largo do Cabo de São Roque e naufragou. O Comandante Lira foi mais um dos Hog Islanders recebidos em 1919 pela USSB, sendo batizado como Liberty Land, e no mesmo ano foi renomeado como Cibewa. Operou com a agência governamental até 1925, quando foi repassado para a Export SS Corporation de Newark, que voltou a dar a ele o nome de Liberty Land, e em 1928 o renomeou como Excellency. Em 1936 foi repassado para Moore Gulf Lines de Nova York, que deu a ele o nome de Southland. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd, sendo renomeado como Comandante Lira. Em 18 de maio de 1942 foi torpedeado pelo submarino italiano Barbarigo, a cerca de 200 milhas da costa do Rio Grande do Norte, mas não naufragou. E, avariado, foi rebocado para Fortaleza. O navio foi recuperado e continuou em operação até ser desativado no fim dos anos 50. Já abandonado e sucateado, pegou fogo no porto de Laguna, em Santa Catarina, no dia 21 de março de 1959. O Gonçalves Dias foi recebido em 1920 pela USSB. Tinha o nome de Argosy. Passou a ser operado pela Scantic Lines e foi sucessivamente renomeado como Casa Nova em 1920, novamente Argosy em 1927 e Mormac Sun em 1938. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd e renomeado Gonçalves Dias.
Durante a Segunda Guerra Mundial, no dia 24 de maio de 1942, foi torpedeado e afundado pelo submarino alemão U-502 no Mar do Caribe. O imediato João Silva foi entregue pelo estaleiro à USSB em 1919 com o nome de Sangaman. Operou com agência governamental até 1925, quando foi repassado para a Export SS Corporation de New York, que o renomeou em 1928 como Exton. Em 1936, foi repassado para Moore McGough Lines Incorporation, também de Nova York, que deu a ele o nome de Southerner. Em 1940, foi comprado pelo Lloyd e renomeado imediato João Silva. Em fevereiro de 1955, foi vendido para demolição no Rio de Janeiro pela firma Mecânicas Irmãos Almeida Limitada. O Mauá, que leva o nome do patrono da Marinha Mercante, foi recebido em 1919 pelo SSB com o nome de Schenectady. Passou a ser operado pela Scantic Lines e foi renomeado como Scan York em 1932. Ainda em 1932 sofreu uma modificação em Canday, aquela que foi convertida em Combi Ship. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd, sendo renomeado Mauá. Em 1964 foi demolido no Rio de Janeiro. Eu me lembro que o Mauá foi utilizado em 1960 como uma exposição flutuante de produtos nacionais. Percorreu os portos da costa brasileira com essa finalidade. Participaram dessa viagem os alunos do primeiro ano de Câmara da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. Eu me lembro de alunos do segundo ano de Câmara comentando sobre essa viagem lá em 1961, na MMRJ. Quando foi recebido pela USSB em 1919, o Mi-12 tinha o nome de Sagaporak. Passou a ser operado pela Scantic Lines e foi renomeado como Mormactide em 1938. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd, sendo renomeado Mi-12. Em novembro de 1961 foi demolido no Rio de Janeiro. O Rio Branco tinha o nome de Scantic quando foi recebido em 1919 pela USSB. Passou a ser operado pela Scantic Lines, que o renomeou em 1936 como Southfolk. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd e renomeado como Rio Branco. Em 1947, o Lloyd modificou seu nome para Barão do Rio Branco. Em novembro de 61 foi demolido no Rio de Janeiro. O Tamandaré foi recebido em 1919 pelo SSB com o nome de City of Fairbury. Passou a ser operado pela Scantic Lines e foi sucessivamente renomeado como Sheshequin em 1919, novamente City of Fairbury em 1928 e Mormackport em 1938. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd e renomeado Tamandaré. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 26 de julho de 42, quando navegava no Mar do Caribe, próximo a Trinidad, foi atacado e afundado pelo submarino alemão U-66. O Tiradentes é o último dos Hog Islanders do Lloyd. Foi recebido em 1920 pela USSB com o nome de Carp Locker. Passou a ser operado pela Scantic Lines e foi renomeado em 1936 como South Lear. Em 1940 foi comprado pelo Lloyd, sendo renomeado como Tiradentes. Em 13 de fevereiro de 1945, abalroou o navio Albert P. Ryder na costa da Guiana e naufragou. Meus amigos, e assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis.
Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem nele, se inscrevam, depois vai aparecer o sininho. Cliquem no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos, ok? E não se esqueça daquele like também, tá bom? E eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. E continuem prestigiando o canal, assistindo aos seus vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.